Então, hoje nós vamos discutir o último tópico dos três que nós propomos para fazermos uma discussão. Acho muito pertinente os temas que foram colocados, né? Taxonomia de Bloom e motivação em sala de aula, né, para o ensino de geografia. E esse terceiro tópico, mesmo sendo o último, mas não deixa de ser importante também, né? É importante para que possamos complementar toda a discussão que fizemos até aqui. E aí a gente encerra esse ciclo do primeiro módulo, né? Então foram os três tópicos que nós trabalhamos. Vocês vão entrar numa jornada agora. Boa noite, Guilherme. Numa jornada para a elaboração do relato de experiência do primeiro módulo, né? Os que vão colar grau agora no semestre 2023-1 já fazem como relatório final, mas como a gente sabe, a colação de grau está prevista para novembro, então vocês ainda vão ter mais um mês de outubro para dar continuidade. E aí depois, para fazer o relatório final, só complementa o que foi feito no mês de outubro, para não ficar em branco, né? Fazer as coisas aproveitando ao máximo do que foi feito, tá? Mas a gente vai dando orientação passo a passo do que tem que ser feito. O que a gente propõe para hoje é essa discussão do tópico metodologias ativas e quero já de antemão colocar aqui para vocês que temos que fazer na próxima semana a reunião, né, de avaliação, de autoavaliação que a gente faz todos os meses referente ao mês anterior. E aí temos que fazer isso já na próxima semana, que já é praticamente final de mês, né? Nós podemos marcar para quinta-feira, dia 28, se todos concordarem, mande um ok aí, tá? Professora, licença, posso falar rapidinho? Pode, Guilherme. Então, os alunos do sétimo semestre, agora, a gente vai para uma aula de campo lá em Corumbá. Que dia que vocês chegam? Vai nesse domingo, agora, e volta só no próximo domingo. Então não será na semana que vem. Vamos ter que fazer essa avaliação do mês de agosto em outubro. E aí a gente já pode. Vamos ter que fazer na primeira semana de outubro. Aí temos que ter duas avaliações em outubro, referente ao mês de agosto, né? E a outra referente ao mês de setembro. A não ser que nós possamos fazer essa autoavaliação na quinta. O que vocês acham? Na quinta agora. Que a gente já encerra essa discussão. Se for o mesmo horário, tudo bem. Então vamos fazer isso. Melhor e já fica resolvido o mês de agosto de autoavaliação, tá bom? Boa noite. Oi, vocês estão falando, acabei de entrar, não entendi. A próxima reunião vai ser de autoavaliação referente ao mês de agosto e propomos fazer na quinta-feira, dia 21. Eu vou colocar no grupo. É que eu não tinha feito o agendamento, eu estava consultando os colegas, mas eu acredito que é melhor, porque na semana que vem vai ter dificuldade por causa das viagens que os alunos vão fazer aí para a aula de campo, tá ok? Bom, a proposta de hoje, então, é metodologias ativas. E aí, antes de mais nada, né, entender aí a partir de vocês o que vocês acham, né, ou entendem por metodologias ativas. Qual é o entendimento que cada um de vocês aí tem a respeito desse assunto, do que já viram na universidade, do que já viram na sala de aula, nas escolas, na prática docente, durante a residência, para a gente ter uma ideia do grau de conhecimento que vocês têm a respeito deste assunto, né? Metodologias ativas. Alguém queira se manifestar? Guilherme? Bom, pela experiência que eu tive com o professor Cleito na aula de didática para o ensino de geografia física, com a professora Meire, didática para o ensino de geografia em geral, eu acredito que metodologias ativas para ensinar de geografia é uma maneira que você vai procurar, como posso dizer, de uma forma mais lúdica, uma atividade de um quebra-cabeça,
de um caça ao tesouro, relacionado ao conteúdo. No nosso caso, no último semestre passado, meu grupo, a gente fez uma atividade sobre coordenadas geográficas e pontos de referência. A gente fez todo um slide animado, aquilo que era tipo, mais colorido, que prendia o foco dos alunos, e aí na próxima aula a gente reavaliava ou revisava, e aí a gente ia para o espaço externo da escola fazer com que eles procurassem, por exemplo, peças de quebra-cabeça para montar o mapa do Brasil, mas usando as coordenadas geográficas. Tantos passos para o sul, tantos passos para o oeste, para o leste, tudo que a gente usou em sala. Eu acredito que seja isso. Uma prática mais lúdica, mais palpável, que a gente consegue ver que o aluno está entendendo, compreendendo o que ele está fazendo logo em seguida do que ele aprendeu. Guilherme, muito bem a sua colocação, o exemplo que você deu no campo da geografia física, né, de como isso pode ser feito em sala de aula, é um exemplo muito interessante, que é facilmente de ser trabalhado em sala de aula e que você envolve o aluno na prática, né? Então ele faz, né, o que tem que ser feito de atividade para compreensão dos conceitos geográficos que estão ali sendo trabalhados. Então, é trabalhar o aluno não só em ele ouvir o que o professor ensina em relação ao conhecimento, ao conceito geográfico, mas ele, o aluno, fazer também, né, ter uma ação a respeito daquele tema. Então, praticar uma ação. Então, está bem explicada a sua observação, Guilherme. Mais alguma contribuição a respeito de metodologias ativas, do que colocar em prática, do que exercitar em sala de aula, de que maneira foram utilizadas, né, algum modelo de metodologia ativa que o professor trabalha na escola, que vocês observaram, que ele incentiva vocês a trabalhar, podem sugerir, né? Entrou mais duas residentes aqui, podem dar as suas sugestões. A gente está numa sondagem do que vocês têm de conhecimento sobre o assunto que nós vamos trabalhar hoje. E aí, ver o que vocês têm de leitura a respeito. Principalmente da prática, né? Que eu acho que é bastante interessante fazer um relato da prática. Como a escola trabalha esse assunto. Rayane, João Vitor, Thalita. Pode falar, Guilherme. Eu estava lembrando aqui que lá na escola que a gente dá aula, que é Barão de Melgaço, o professor João Paulo, ele também procura fazer atividades com Cocama e Book. Porque hoje em dia os jovens, as crianças estão mais inteirados em tecnologia, né? Então eu e minha parceira aqui, a Joyce, a gente procura, às vezes, criar atividade em sites de graça que disponibilizam jogos. Você dá uma aula e aí o aluno logo em seguida ele vai montar a palavra, ele vai correlacionar. Isso também ajuda muito, porque o tecnológico já está inserido na vida deles. Hoje em dia é muito raro você ver um adolescente que não tem celular. Então a tecnologia também está muito em nosso favor. O professor João Paulo ele dá muito incentivo para a gente usar o Chromebook, para a gente fazer atividades assim. Muito bem, Guilherme. Mais uma observação, né, com um dos recursos que estão sendo mais promovidos, né, pelas regulamentações do PPC, né, principalmente do projeto político da escola, com base nas orientações da BNCC, é a utilização de recursos tecnológicos, né? Então, a escola está sendo motivada para isso com a utilização desses recursos, né? Que hoje a escola tem, todas as escolas públicas têm disponível, né, no estado, e aí contribui para que o professor possa criar outras opções, né, dentro do sistema informacional. E aí possibilita, inclusive, né, aquilo que você também colocou, Guilherme, a utilização dos Chromebook para trabalhar com jogos, né, os alunos podem elaborar uma atividade, né, lúdica também no computador, no Chromebook, e isso fica mais prático. Então, a utilização das atividades práticas também envolve metodologias ativas. Miriam, depois da Miriam, aí eu vou já apresentar para vocês os principais conceitos das metodologias ativas modernas. Pode falar,
Lá na escola Eliodoro, a gente tem um problema sério que é a questão da internet. Até para a gente utilizar o Chromebook, em alguns locais ele não funciona direito. A gente perde muito tempo tentando conectar os... Eu falo isso porque a gente usou uma vez e nem metade da turma conseguiu acessar a internet. Então, assim, ficou com muita dificuldade na dinâmica que a gente tinha preparado, né? Então, o único recurso que a gente tem utilizado, principalmente eu e o Edilson, que a gente tem trabalhado mais assim junto, é desenho de mapas e mapas mentais, né? Trabalhar no quadro, porque recurso tecnológico, dependendo da escola, no nosso caso, não tivemos assim como usar efetivamente. Entendo, Miriam. Então, é um reforço que ela faz do que o Guilherme coloca, né, da importância desses recursos tecnológicos. Mas, apesar disso, né, existe a questão da acessibilidade. A própria escola, né, está num bairro localizado na periferia, a internet oscila muito, então são fatores, e até mesmo, né, o pacote de internet que está disponível para a escola, muitas vezes todo mundo está utilizando, né, e aí também dificulta. Aí quando o aluno vai utilizar os Chromebook, quando eu observei numa das aulas de vocês aí, ele tem que ter um registro, um acesso, uma senha, então tudo é registrado, onde ele circula, que página que ele está abrindo. E aí, se ele não tem guardado essas informações, quando você vai iniciar a atividade com o aluno, quando realmente começa a atividade, já passou mais da metade da aula. Então, tem que haver todo um preparo, né? Já fazer um levantamento numa aula anterior de todos os dados. Inclusive, seria até interessante que o próprio professor tivesse uma lista, não sei, eu acho que deve ter uma lista com os dados de login e senha de cada aluno para as coisas acontecerem mais rápido, porque o aluno é relapso, ele acaba esquecendo o caderno que tem o login e a senha, então são vários os problemas. Mas, né, a gente tem que pensar que em cima dessa temática metodologias ativas, a gente tem que pensar que o professor, né, que trabalha em sala de aula, ele sempre vai buscar um caminho, uma estratégia para ele desenvolver o currículo, né? O conteúdo que está sendo estabelecido ali para aquele nível que ele está trabalhando. Então, ele sempre vai estar utilizando alguns recursos, né? O recurso mais comum, né, é a lousa, né? Hoje a gente tem a lousa branca com pincel atômico, então não é mais aquele modelo antigo, apesar de ter algumas escolas ainda um modelo antigo com quadro e giz, né? O quadro negro, o quadro verde com giz, e o aluno tem que escrever, né? Além do professor dar aula, né? Ele ensinar o aluno, né? Fazer uma aula expositiva, que é o modelo tradicional, que a gente coloca assim como estratégia de ensino, a aula expositiva, ela não é desvalorizada, né? Muitas vezes ela é até utilizada com muita frequência ainda nos dias atuais, mas é uma estratégia que também envolve metodologia ativa, porque o professor ensina e o aluno ouve, né, presta atenção, faz as suas anotações, então existe uma estratégia de ensino, né? E ele faz os exercícios. Então, o que a gente tem de conhecimento mais atual a respeito de metodologias ativas é apenas uma modernização, né, de modelos e de métodos de ensino que vão assim a contribuir para que o aluno, né, o estudante lá da escola, tenha uma ação maior sobre aquele assunto, né? Tenha um comportamento mais ativo, né? E aí existem várias referências, vários modelos. Aqui eu não vou estar também detalhando cada um deles, mas termos uma ideia de quais são essas metodologias ativas que está sendo amplamente trabalhado na BNCC, que está sendo amplamente trabalhado no sistema educacional brasileiro, né? Seria importante termos conhecimento. O material que eu passei de referência, né, que vocês devem ter visto aí no Drive,
é um livro, é uma apostila. Vou até abrir aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Consegue ver? Vocês estão vendo o slide? Tá travada a tela. Ah, então não vai abrir. Eu vou ter que fechar aqui. Mas depois eu vou abrir lá. Essa apostila que eu coloquei para vocês. Estão vendo o slide agora? O slide sim, tá? Do geografia, isso da geografia da Tá, prática. perfeito. Então, na última parte, então, quando eu finalizar aqui a descrição das diversas metodologias ativas existentes, a gente vai para o livro e vê um cenário, né, que a professora e outros autores, professora Sônia Castelar, apresentou, né, como proposta de metodologia ativa no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Aqui nós vamos ver, né, a primeira questão que eu acho que é importante para nossa reflexão é pensar essa questão aqui, metodologias ativas, para quem, de quem, né? Pensar que na perspectiva dos professores, no sentido mais clássico, mais tradicional, eles sempre praticaram metodologias ativas em seu magistério. Então, os professores sempre trabalharam metodologias, porque para desenvolver o ato de ensino-aprendizagem, né, é necessário utilizar alguma metodologia, né? Então, os professores sempre foram ativos, né, na sala de aula. Os alunos que ouvem, fazem anotações, que escutam. Esse é um modelo tradicional da chamada aula expositiva. É uma metodologia também, né? Agora, hoje a gente pensa numa perspectiva diferente, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, indo além do professor, né? Dando mais atenção ao sujeito aluno, né? Então, hoje se aplica ao maior envolvimento dos alunos, sob o comando do professor. Então, o professor continua com seu papel como mestre, né? Como professor, e ele que vai dar as orientações, né? No desenvolvimento dos exercícios, das oficinas, e por aí vai. Deixa eu abrir aqui que tem alguém levantando a mão ou pedindo para entrar aqui. Pera aí. Tá difícil aqui, o meu cursor não tá me ajudando. Abriu. Guilherme, você quer falar? Professora, quando a senhora também fala sobre novos métodos da aula, uma coisa que a gente está muito vendo que está acontecendo é o professor montar um grupo de alunos, por exemplo, e fazer com que eles montem uma aula ali para os colegas. Isso faz também que os alunos eles pesquisem, que eles olhem, vamos lá, geografia, vamos falar sobre o Nordeste. O que você vai pesquisar no Nordeste? Praias, cultura, população, essas coisas assim que os alunos aprendam também e fixa, porque o aluno, de certa forma, aluno falando para aluno, que o colega dentro de sala, ele sabe, às vezes, muito melhor como falar com o colega dentro de sala, a linguagem que eles usam, do que a gente, professor. Que a gente tem uma formação, um tempo de sala, e o aluno ali ele consegue transmitir aquilo da maneira dele e da maneira que os colegas podem muitas vezes entender o aluno, o colega dele, do que o professor. Perfeitamente, Guilherme. Essa é uma observação interessante que você apresenta aqui, que no que se refere à iniciativa do próprio aluno em desenvolver o conhecimento. Então, não parte do professor essa construção do conhecimento, e sim do próprio aluno. Esse é um modelo mais atual, né, de metodologias ativas. Agora, né, na sequência, eu vou fazer uma descrição de alguns modelos que existem na ciência, né? Então, eu não sei o que aconteceu com os meus slides, eu fui fazendo uma bagunça aqui, mas vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Tá, deixa eu organizar aqui.
Se alguém levantar a mão, pode falar. Fala, professora, eu quero falar. Porque assim eu fico sem saber quem está falando, tá? Então, se quiserem falar na hora que acharem interessante, podem me interromper e eu deixo falar. Então, aqui a gente tem sempre, né, a necessidade de entender, né, que essa proposta mais atualizada tem maior envolvimento dos alunos, né, que eu estava dizendo, né, conversas, assembleias, arranjos didáticos. Então, o aluno tem uma participação mais ativa, né? Enquanto que em outros momentos a gente via mais na aula expositiva, quem tem uma metodologia ativa é o professor, então é ele que age, né? Quem levantou a mão? Fui eu, Cleiton. Pode falar, Cleiton. Não, só para somar aí, ao que a gente está discutindo, é interessante que saber assim que não é algo novo, né? Não é algo novíssimo, não é algo que a gente descobriu ontem, que a gente já vem exercendo, né? Esse ofício, né? E assim, eu acho interessante quando a Márcia coloca de entrada já o próprio ofício do professor, né? Em fazer essa aula expositiva e dialogada que foi criticada por muitos, né? E assim, eu sou daquela ideia de que você não pode jogar a bacia e a criança, né, fora, né? Mas a concepção que a gente vê hoje é aquela que mostra o professor como mediador mesmo, né, para o aluno assumir o protagonismo, né? Então, eu entendo metodologia ativa nisso, nesse caminho, nesse novo caminho, né, que a gente tem em substituir o protagonismo, né, do professor para o aluno e o professor se assumir no papel de mediador mesmo, né? Exatamente. Eu acho que reconstrói não só o diálogo, mas a prática, né? Correto. Só para colocar. E aí você fecha, né, essa primeira parte da discussão, que é o que é o mais importante agora, que o professor assume um novo papel, né, de mediador, não mais, né, apenas de transmissor de conteúdos curriculares. Eu coloco não mais apenas, porque se inclui também, né, não desmerecendo o ensino tradicional, ou Sim. metodologia de ensino tradicional, né? Mas também como mediador, mobilizador, para que ocorra o desenvolvimento das competências exigidas aí para o desenvolvimento dos alunos. Aí a gente tem uma outra questão que eu acho que é importante chamar a atenção aqui, né? Dando ênfase, né? O que são metodologias ativas, né? Então, vários conceitos aqui envolvendo alguns pensadores, né, da era antes de Cristo, né, que diz o seguinte, né, Confúcio: o que eu ouço, que já dizia isso, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e o que eu faço eu compreendo, né? Então, o que o Guilherme estava dizendo, né, o aluno ter o ato de fazer as coisas acontecerem, de fazer o desenvolvimento do conteúdo, né, do aprendizado, partindo do aluno, né, é fazer, né, é a ação que promove o aluno, né? Então, o aprendizado é desenvolvido não somente pelo ouvir, e sim pelo fazer. E aí torna-se um ensino-aprendizagem um processo mais ativo, né, e não mais passivo. Espera aí que alguém pediu para entrar. Amanda. Guilherme saiu, pediu para entrar novamente. Mas eu tô no celular, tá descarregando. Tudo bem, Guilherme. Então, seguindo aqui, né? O que seria, então? É um desafio ao docente, né, a aplicar métodos de ensino que coloque o aluno como participante do processo de aprendizagem. Então, o aluno não deixa de ser o ouvinte, né, passando a ser até como ator principal desse processo de ensino-aprendizagem, né?
Aí é também uma definição da metodologia ativa como uma concepção educativa que estimula processos construtivos de ação, reflexão, ação. Essa é a percepção de Freire, né? E que o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado, numa situação prática de experiências. Então, a prática é fundamental, e a prática com a utilização de ferramentas lúdicas torna-se muito mais interessante para o aluno, né? Mas aqui a gente dá ênfase a uma questão que é muito bem trabalhada nas metodologias ativas, né? Que seria por meio de problemas, né? Problemas que sirvam como desafio, que permita que o aluno pesquise e descubra soluções, né, que sejam aplicáveis à realidade. Então, esse orientativo, né, nos indica que a investigação, né, a partir de um projeto, motiva o desenvolvimento de pesquisa a partir do aluno. Então, esse é um caminho, né, que vai além do que se tem no dia a dia, né, da aula expositiva. A aula dialogada, por exemplo, que é um pouco mais, vamos dizer assim, avançada em relação à aula expositiva, torna-se também como um modelo de metodologia ativa, né, e muito fácil de ser trabalhado. Mas existe uma barreira, né, da relação do professor, aquele que está ali na frente, na sala de aula, dando aula, ensinando, né? E aquele que está sentado na carteira, né? Que está ouvindo. Então, quando tem essa barreira, é muito mais difícil, né, promover metodologias ativas nessa sala. O que é interessante é que seja removida essa barreira, né? Para que haja essa possibilidade de comunicação, de interlocução, num movimento de ir e vir, né, no diálogo entre o professor e o aluno no desenvolvimento da aula. Então, essa é a chamada aula dialogada, né? Então, a importância dessa aula que tenha sempre o retorno do aluno, né? Como vocês estão fazendo aqui, a todo momento vocês querem participar. Então, isso é muito importante, por quê? Porque não fica muito chato só eu falando, né? Então, tem que ter também esse incentivo ao desenvolvimento da aula dialogada como uma das metodologias ativas, né? Muito prática, né? Então, não quer dizer que metodologia ativa seja somente colocar a mão na massa, mas fazer o aluno pensar e refletir. Essa é uma ação de metodologia ativa, né? Deixa eu voltar aqui na minha apresentação, porque eu não estou conseguindo mais. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vou ter que parar e voltar novamente. E aqui a gente tem algumas dessas referências, né, que a gente busca promover no aluno através do uso de metodologias ativas, né? Ou seja, né, o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem. E o que vai promover no aluno, né? Quais são as ações que devem ser estimuladas no aluno? Autonomia, inovação, problematização da realidade, o professor aí atuando como mediador, facilitador e ativador no processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento do trabalho em equipe, a reflexão. Então, é um movimento que a gente vê aqui, circular, mas simultâneo, né? Eu estou com uma dificuldade tremenda aqui para ver quem está pedindo para entrar. Espera aí, deixa eu ver novamente. Bruno, professor Bruno. Ok. Tudo bem, professor? Olá. Estamos Olá. aqui no meio do processo. Noite, tudo bem? Desculpa, tá? Pela demora. Tá? Mas estamos aqui, tá? Então, com vocês. Eu já vou aproveitar você, professor, porque eu estava com uma estratégia aqui, mas eu não consegui colocar em prática. Mas como você chegou, vou começar por você, né? Aqui a gente está mostrando uma definição, né? Eu acho que é importante que a referência do livro que eu indiquei lá no site, né? no drive do grupo,
é uma referência de uma proposta de metodologia ativa do ensino por investigação, que um dos autores é a professora Sônia Castelar, né? E aí a gente está discutindo aqui, né, alguns conceitos básicos do que são metodologias ativas, para quem que a gente está fazendo isso, né, de quem a gente está se referindo. E aí uma discussão que a gente chega à conclusão que quem é o centro, né, de toda a discussão, né, quem é o principal sujeito desse processo de ensino-aprendizagem, não é o professor, que ao elaborar o seu plano de aula, organiza seus objetivos. Por isso que acho que houve essa transformação aí do modelo de plano de aula, né, como roteiros, e que não se fala mais objetivo específico, né, do conteúdo, mas sim competências, né? E aí, o que a gente vê aqui, né? O trabalho que o professor tem que desenvolver, colocando o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, e aí todas essas questões que estão apontadas aí para o aluno, no sentido de promover, né, maior autonomia para o aluno, gerar iniciativa para ele desenvolver a inovação, né, a problematização da realidade. O professor é mediador, facilitador e ativador. O desenvolvimento do trabalho em equipe, né, que é uma dinâmica muito interessante para colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, e principalmente, né, a reflexão, né, que gera a possibilidade do aluno pensar a realidade e apresentar possíveis soluções aos problemas apontados sobre a realidade onde ele vive. E aí eu pergunto, professor, né, se realmente as metodologias ativas é uma coisa nova ou sempre existiu? Na sua prática docente, você como professor, como que foi, né, o seu trabalho até o momento, né, em relação ao processo de ensino-aprendizagem? Então, só para você fazer uma pequena entrada aqui, para mostrar, né, que metodologias ativas, a gente entende aqui, no começo a gente fez essa fala, que sempre existiu e o professor sempre utilizou estratégias que envolvam o aluno, porque o principal sujeito do processo de ensino-aprendizagem sempre foi o aluno. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, professor, sobre essa sua experiência aí como professor. Ótimo, excelente. Eu tô 11 anos, né? Estou indo para o 12º ano de sala de aula e, de fato, mesmo sem essa consideração inicial, sem ter participado dessa ensino com vocês, e essa perspectiva de ter o estudante, né, o aluno, a aluna, aquele que nos faz, de certo modo, entender, compreender que a nossa realidade talvez seja um tanto quanto distinta naquele dado momento dentro da sala de aula, mas que nós já fomos estudantes, né? Eu acho que essa perspectiva é o que nos faz ser professor, né? Independente, né, da nossa área, né, independente do que a gente leciona, qual é a nossa regência. Eu acho que o que nos faz professor é lembrar, em especial, que nós já fomos estudantes. E essa é uma perspectiva trazida com uma outra abordagem, e aqui, por favor, eu não estou tecendo críticas, né, ao conceito de metodologia ativa, mas só estou dizendo que, de fato, ela já existia com outro nome, com uma outra característica, mas isso se dá muito por conta da nossa educação, né? Esse processo reflexivo que a gente faz, por que hoje a gente chama de metodologia ativa aquilo que a gente poderia, de repente, lá atrás, estar colocando o aluno como o elemento principal do nosso planejamento, o elemento principal da nossa regência, ou dentro dessa perspectiva, aprender, né? A gente tem muito essa característica, né? Aprender fazendo, aprender conhecendo, aprender executando, enfim. Dentro desse debate, a metodologia ativa ela vai se enquadrar agora, né? Com a Base Nacional Comum Curricular, a concepção, por exemplo, do protagonismo juvenil. Eu acho que esse é o grande ponto, viu, Márcia e colegas que aqui estão. Eu verifico que essa questão do protagonismo juvenil, ela tende a ficar cada vez mais forte na nossa educação.
E aí, como é que eu vou tornar o meu aluno protagonista? Se não for através de metodologia ativa ou uma outra nomenclatura, mas a gente vai usar aqui, a posta hoje e é enquadrada pela BNCC, né, é conceituada pela BNCC, se não for com metodologia ativa, vai ser de que outra maneira? A gente precisa pensar nisso, né? Para além da metodologia ativa, será que a gente tem capacidade, nesse momento agora, dada a estruturação da nossa educação básica, as dificuldades que se tem, por exemplo, em trabalhar essa metodologia ativa dentro de uma perspectiva de uma realidade do aluno de escola de periferia ou de um aluno de escola central, de um aluno que atende uma realidade de trabalhadores num período noturno, que é o EJA, e essa escola do campo. Como será que seria essa metodologia ativa numa escola do campo? Então, a gente tem que escutar muito, nós, professores, essas outras realidades, para tentar não padronizar, mas, de certo modo, aceitar que nós, de fato, fazemos isso. E precisamos, evidentemente, esse é o ponto. Essa é uma estratégia, né? Essa é uma metodologia que ela não vai deixar de existir, porque ela, na verdade, nunca deixou de existir, só se aparentava com outro nome. Como é que a gente pode fazer com que ela se torne ainda mais promissora, que ela alcance ainda mais os nossos objetivos, não só no planejamento diário, que é cumprir aquele conteúdo programático, mas, para além disso, né, de uma formação básica enquanto estudante, enquanto cidadão. Eu, particularmente, né, nós aqui no Eleodoro, no período da tarde, estamos nos deparando com um debate sobre educação no trânsito, e aí já tivemos contato, por exemplo, com a educação patrimonial, e aí a gente, no estudo, chegou à conclusão: se não for por eles, e é por isso, inclusive, que a gente fez o campo, né, foi conhecer a realidade deles, como é que a gente vai aplicar esse conteúdo programático. Então, é um pouco da contribuição, acho que eu posso dar nesse sentido, Márcia, para que a gente reflita, né? Acho que esse é um processo de reflexão. Sim, perfeitamente. Mais uma visita ilustre aqui da nossa colega professora Laura, né? Que está participando também. E eu pedi para o Bruno, né, fazer uma reflexão da sua prática docente, né? De que forma o professor, né? Você como professora, Laura, você consegue desenvolver estratégias de ensino que coloque o aluno como o centro das atenções, como o principal sujeito do processo ensino-aprendizagem, né? Que estimula o aluno a autonomia, a criatividade, a inovação, resolução de problemas, que vamos dizer assim, que são algumas referências estratégicas das metodologias ativas que sempre existiram, só que agora está com uma nova roupagem, com uma nova nomenclatura, com várias classificações mais modernas, importadas de fora do país, né? Mas que nós aqui no Brasil temos nossa prática docente de longa data, de experiência, e que também contribui no processo de formação do aluno, colocando ele como principal sujeito, né, do ensino-aprendizagem. E aí eu queria ouvir um pouquinho, professora Laura, da sua experiência, dos resultados que você consegue alcançar, da sua prática docente, das estratégias que você utiliza, né, envolvendo o aluno como centro das atenções para que ele, né, seja mais ativo no processo de aprendizagem. O que você pode nos dar aí, alguns minutos da sua reflexão? Boa noite a todos. Boa noite. Então, essa questão das metodologias ativas, né, já existia, como o Bruno mencionou, né, só está com uma cara nova, né, renovada, vamos dizer assim. Nesses anos de trabalho, a gente tenta aproximar o aluno ao máximo, né, da área do conhecimento. Porém, nessas minhas experiências, tive que começar a buscar eu interagir e conhecer o espaço, o território do aluno, para conseguir que ele tivesse interesse em conhecer aquilo que era desconhecido por ele. Então, no primeiro momento, assim, eu tive várias experiências boas, algumas também não tão boas, mas que foram experiências que me ajudaram a crescer profissionalmente.
que é a gente sempre buscar conhecer a realidade do aluno, o público que a gente trabalha, né? Então, assim, o primeiro passo é conhecer esse público para depois apresentar aquilo, né, numa escala maior para eles, para que eles se sintam também parte daquilo, né? Parte daquele conteúdo, daquele conhecimento que para eles é algo distante, né? Quando se fala em Europa, quando se fala em outros países, para eles já muitos, né, se vê muito distante dessa realidade. Hoje já nem tanto, porque nós temos a tecnologia, né, a favor, mas que no primeiro momento é importante nós, professores, se interarmos, né, principalmente dessa realidade do aluno, para fazer com que ele se interesse, né, em vir para uma outra realidade, né, que não seja só dele. Muito bem, professora. Nós temos um tempo aí bem curtinho para nós encerrarmos. Eu só vou fazer uma breve apresentação aqui para que vocês depois estudem e se aprofundem mais, né, naquilo que eu estou expondo aqui. Deixa eu abrir novamente, a respeito das metodologias ativas, e depois eu vou mostrar para vocês, na sequência, né, uma referência de metodologias ativas no processo de ensino na aula de geografia, tá? Aqui ainda discute, né, a questão de metodologias ativas, mas a gente já reforçou bastante isso. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, alguns modelos que estão em voga hoje, né, que tem uma nova roupagem e foi remodelado, né, mas muitas coisas já são comuns de longa data, né, do professor que atua em sala de aula, mas que tem sido bastante referenciado nos livros de metodologia, né, de ensino estabelecidos pela SEDUC, né, e também pela BNCC, então a DRC-MT e a BNCC, né, nacional. E aí nós temos aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação, que são chamados jogos, né, interativos, sala de aula invertida, avaliação por pares, método de caso, dramatização, uma coisa que a gente falou, isso acho que foi na última discussão, né, a dramatização seria o exemplo do uso do teatro em sala de aula, né, para representar alguns temas da geografia que são mais polêmicos, que pode servir também como instrumento de dramatização. Mapas conceituais, que também o pessoal tem usado muito no estágio, né, na residência. Peers Instruction, né, aí tem uma referência de modelo importado, mas também muito simples de ser trabalhado. E aí, na sequência, para cada uma dessas metodologias, tem algumas apresentações de forma bem didática, né, do que seria cada um desses modelos. Então, eu peço a vocês que têm interesse em colocar em prática uma dessas propostas, né, ou algumas delas, que façam uma reflexão em cima de cada um. Então, fica como tarefa para vocês estudarem, né, cada um desses modelos e analisar qual se adequa melhor na possibilidade de você colocar em prática na sua regência, né? Então, aqui tem uma referência de aprendizagem baseada em equipes, né? Não vou detalhar, depois vocês vão analisar. Aqui, aprendizagem baseada em projetos, que é bastante interessante, que dá para ser feito um trabalho interdisciplinar, né? A aprendizagem baseada em problemas, que é uma coisa também muito prática de fazer, isso pode ser feito assim, construído com o professor e o aluno, né? E aí organizar uma sequência, né, de procedimentos para chegar ao problema resolvido, né? A gamificação, que envolve aí várias estratégias de jogos, de regras e tudo mais, entender como se desenvolve cada uma das etapas, né, do processo de gamificação. A sala de aula invertida, que é muito comum também o professor trabalhar dessa maneira, né, que
O professor prepara o conteúdo, compartilha com os alunos acessam o conteúdo, aí depois eles esclarecem as dúvidas com o professor, né? E o professor, junto com os alunos, fazem atividades e depois da aula, né, avalia-se e se decide por um novo tópico, dependendo do avanço dos alunos, ou pensa numa possibilidade de revisar o conteúdo. E aí desenvolver várias habilidades cognitivas e socioemocionais. É um modelo simples e também fácil de se colocar em prática. Avaliação por pares, né, que é uma relação de autoavaliação, né, vamos dizer assim, mas entre os alunos, um aluno avaliando o outro, e isso promove também a possibilidade de um feedback sobre aquela atividade. O método de caso, que também é um trabalho em grupo, né, e que chega no final, né, o desenvolvimento desse trabalho com uma apresentação. A dramatização, né, que é uma situação da utilização do teatro, né, por isso a dramatização, para que ele possa então ser estimulado nessa relação com os demais colegas aí através desse processo, dessa metodologia aí em qualquer uma das disciplinas, né? Então também pode ser feito de forma interdisciplinar ou até só disciplinar, né? Os mapas conceituais, né, que também tem aí uma importância significativa, né, para que o aluno também faça essa relação, né, das frases, dos conceitos, da maneira como se relacionam, né? E instrução por pares, que é o termo peers instruction, né? Então, todos esses modelos, né, são interessantes, por quê? Porque são modelos novos que estão sendo colocados em prática como proposta e que estão sendo estimulados a ser desenvolvidos em sala de aula. O professor tem a liberdade de escolher, né, qual desses modelos pode desenvolver ou criar uma proposta inovadora, né? Por que não? Inovar, criar outras possibilidades. E aí a gente tem várias possibilidades, principalmente com o uso de tecnologias, que é o que está sendo mais assim facilmente trabalhado na escola, né? Aqui no texto, agora eu quero abrir para vocês, né? No texto que deixa eu marcar aqui, que eu sugeri para vocês lerem, né, sobre metodologias ativas, nós temos esse livro, vamos voltar aqui, estamos na página 19, que eu coloquei para vocês, né, Metodologias Ativas, Ensino por Investigação, é uma das propostas que a professora Sônia Castelar, que é doutora em Geografia Física, em trabalho com vários outros especialistas, né, propuseram essa experiência aqui, né, do ensino por investigação, da importância do ensino por investigação, que pode ser desenvolvido em várias áreas do conhecimento, principalmente na geografia, que a gente quer ver como que isso pode ser feito. Mas eu vejo que, vou lá na página 19, que eu tenho um cenário aqui que eu acho interessante que vocês vejam como uma referência, né? Só para fechar, né? No segundo cenário, a professora Cândida também trabalha com turmas do 7º ano do ensino fundamental. Seu objetivo de aprendizagem para a unidade é que os estudantes relacionem as adaptações dos vegetais com as características do solo. Com isso, poderiam avaliar as características vegetais presentes no ecossistema Restinga, que é um ambiente de solo tipicamente arenoso e, portanto, com pouca água disponível. Para isso, em uma primeira aula, a professora contextualiza a Restinga por meio de foto, mostrando tanto paisagens naturais quanto cidades do litoral brasileiro situadas nesse ambiente, apresentando a importância de se estudar o ecossistema. Essa primeira atividade possibilita levantar a problematização de por que a vegetação da Restinga apresenta certas características. Para chegar nisso, é necessário que os estudantes utilizem os conceitos de condução e transpiração na sua relação com características das raízes, folhas e tamanho da planta, por exemplo, para construírem explicações sobre que tipos de características seriam mais vantajosas em solos com pouca disponibilidade de água. Então, aqui os alunos vão construir o conceito de condução e transpiração, a professora vai promover as mesmas atividades realizadas pelo professor, né, do primeiro cenário ali, que é um trabalho interdisciplinar, então, professor de ciência com professor de geografia, o professor de ciência estuda as plantas, né, e o professor de geografia vem aqui
fazendo essa interlocução, analisando o comportamento da vegetação em um tipo de bioma, né? Então, levantam-se algumas questões, né, que se referem ao tema, e aí vai caminhando passo a passo, né, para o desenvolvimento do trabalho. Então, é interessante ler, né, essas referências, até para ter conhecimento das possibilidades do professor trabalhar, por exemplo, vegetação e ficar apenas, né, na mera conceituação, sem envolver o aluno no processo. Então, fazê-lo refletir, né, do porquê existe uma diferenciação de comportamento das plantas em relação a um determinado tipo de ambiente, né, e entender qual é o comportamento que a natureza apresenta nesse aspecto de falta de água. Esse é só um exemplo, mas o professor então tem que pensar, quando se vai trabalhar os temas geográficos, né, é importante sempre associar, né, aos questionamentos que vão despertar a curiosidade do aluno em relação ao conteúdo trabalhado. Então, acho que isso promove no aluno a necessidade de fazer mais questões e que ele encontre as respostas, né? Que ele vai fazer a investigação. Então, é uma referência, né, que eu coloco aqui apenas para ilustração, e com pouco tempo que a gente tem, né, a gente não consegue se satisfazer plenamente na temática, né? Mas acho que o propósito maior aqui foi o quê? De instigar a todos, né, os residentes principalmente, no sentido de perceber a importância, né, de algumas referências que estão colocadas aí e refletir mais sobre a sua prática docente, né, das suas ações, das suas estratégias, de como ele utiliza essas estratégias, em que contexto, e principalmente, né, como a professora Laura disse, de nada adianta você chegar com vários recursos, com várias estratégias, com várias, né, inovações tecnológicas, né, se você não conhece o aluno. Então, o primeiro passo é ter essa identidade com o aluno, se identificar com o aluno, conhecer a realidade, o ambiente onde vive esse aluno, né, o seu dia a dia, né, entender o comportamento desses alunos, socializar, né, ter uma socialização fora da sala de aula. Isso tudo é muito importante. Eu acredito que essa vivência os residentes estão tendo com o professor Bruno, com o professor João Paulo, a professora Laura, e isso é muito bom, né? Isso vai mostrar a eles que existem vários caminhos para se trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, e sempre reforçando que o principal objetivo aqui é dar atenção ao aluno, né? Ele é o principal, vamos dizer assim, representante aí. Sem o aluno a gente não é nada, né? Então temos que destacar isso. É isso por hora, eu espero que tenha despertado alguma coisa em cada um de vocês, né? E que possibilite nas próximas regências, né, criar novos caminhos, novas estratégias, né, utilizando essa ferramenta que é muito propagada ultimamente, né? Mas saber utilizar, né, e ver a sua importância no momento certo, no momento oportuno, e saber também que a aula expositiva, a aula dialogada também faz parte das metodologias ativas. Bom? Alguém quer fazer alguma observação final e a gente encerra? Se não, eu vou pedir para a Beatriz falar. Beatriz? Cadê todo mundo? Bruno, você apareceu? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu até coloquei aí no grupo, né, Márcia? Nós estamos respondendo entrevistas, né, sobre formação continuada, e a SEDUC tem intensificado bastante esse debate, né? Sobre a metodologia ativa e essas práticas. Existe uma coisa aí muito sob pressão, inclusive, né? Discutir, isso, trabalhar, exercitar, isso. Colocar. Está muito pressionado. Mas que exagero, né? A gente fica até impressionado. Perfeito. Bom. Que bom ouvir isso de você, porque quando a gente fala, parece que só vem desse lado, mas que bom, é isso. Se você sentiu isso, significa então que de fato é. Mas é isso, assim, essa formação continuada, eu fui indagado, o professor Cleiton até trouxe uma referência aqui,
a ex-aluna dele, hoje amiga, né, sobre gamificação. Mas, para além disso, Márcia, a gente já vem executando, né, durante aqui o seu momento de encontro aqui com a regência dos residentes, eles apresentaram, né, mapas mentais, a gente trouxe também a utilização dos Chromebooks. Por exemplo, essa semana a gente está utilizando bastante uma revisão que é baseada na perspectiva do aluno e não necessariamente do conteúdo por si só. Enfim, essas novas realidades que a metodologia ativa traz, a gente vem executando sim. Inclusive, eu até parei para pensar, puxa vida, eu acho que a gente já dá para escrever alguma coisa relacionada com isso, especificamente. Né? Bem lembrado, Bruno. Eu acho que é importante, vou reforçar aqui, né, que todos devem estar sabendo, que eu coloquei no grupo, que nós temos o CMEDU, né? Já estão abertas as inscrições, é o momento da gente começar a escrever das nossas experiências, né? Então, vamos organizar, pegar alguns alunos aí, abraçá-los para eles também ir junto, né? Fazer o seu relato de experiência e vamos divulgar aí na Semana de Educação. E aí colocar as nossas práticas, né? Dá a impressão que o professor tem que aprender alguma coisa nova, uma coisa que já existe, com uma nova roupagem, mas que o professor sempre trabalhou, né? Acho que agora existem outros interesses aí que a gente precisa enxergar. Mas que seja para o melhor, né? Em relação ao desenvolvimento do senso crítico, da autonomia do aluno, né? Da reflexão, isso que importa. Professor Cleiton? Não, só para parabenizar mesmo a Márcia aí, pela fala, né? Pela condução e as colocações aí dos alunos, dos professores, né? E assim, como o Chico falou aí, a gente fica satisfeito de ver que a gente vem fazendo isso já, né? Vem desenvolvendo. Agora, nas disciplinas, por exemplo, de projetos educativos, né? Em geografia humana, em cartografia, em geografia física, não passa um semestre sem isso ser desenvolvido por algum grupo, né? Ou às vezes por todos os grupos. Então são relatos de experiência muito interessantes, né? Agora mesmo nós tivemos uma na área de projetos educativos de cartografia, onde o professor Manuel foi banca, não sei se você lembra mais, e foi banca com a Meire, não sei se foi com a Meire ou foi contigo, né? Que ele também está na educação básica e ele falou, olha, isso aí é metodologia ativa, né? E a gente não utilizou ali a tecnologia, mas coisas que a gente vem utilizando mesmo. Cartolina, quadro, a sala, durex, sabe? E a problematização, né? Em torno do conteúdo. Né? Então, a gente fica feliz de saber que a gente vem desenvolvendo isso. Né? E às vezes os alunos eles confundem a questão da metodologia ativa com a tecnologia. A tecnologia não é só a tecnologia. Sim. A tecnologia ela é esse ingrediente que veio aí reforçar, importante, né? Mas antes, né, de toda essa tecnologia a gente já vinha desenvolvendo, né, metodologia ativa. O Libânio fala muito bem disso, né? Já lá nos clássicos dele, né? É isso. Muito bem, professor. Mas eu quero só fazer um desfecho numa aula que eu assisti, acho que foi do João, na Escola Barão de Melgaço, que os alunos, não sei se foi do João, mas foi lá na Escola Barão, o professor organizou, os estagiários, né, os residentes, organizaram uma dinâmica de grupo, cada grupo ficou com uma característica da vegetação brasileira e os alunos fizeram uma produção de desenho, de recorte, de texto na cartolina e apresentaram na frente da sala. Alguns não conseguiram falar, outros falaram, era uma turma de 6º ano, mas a gente mostra que a gente está fazendo a nossa parte e os alunos estão, né, nos atendendo, estão fazendo também a parte deles. Então, isso é simples, né? Aos poucos eles vão desenvolvendo. A gente não vai ter 100% de satisfação numa primeira, né, experiência, mas é aí que começa. Se ele está sendo estimulado, incentivado nesse primeiro momento, no 6º ano, quando ele estiver no 9º ano, ele vai estar muito mais evoluído,
do que apenas ficar sentado na carteira, olhando para o professor e fazendo exercício do livro didático. Ele também põe a mão na massa, ele também faz pesquisa, ele também escreve e organiza suas ideias e apresenta, né? Que é chamado, ele definiu como seminário. Então, é uma metodologia ativa também. Então, eu parabenizo aí a dinâmica dos alunos na escola, né, e o trabalho. Esperamos que, para o segundo módulo, né, nós possamos aí discutir novas possibilidades de ensino, além daquilo que já foi trabalhado. Ficamos, então, para conversarmos na próxima quinta de autoavaliação sobre, agora, depois de amanhã, sobre o mês de agosto, ok? Combinado? Acho que todos têm que sair agora para a aula, né, os alunos. Agradeço a presença de todos e até quinta-feira. Combinado, prof. Ok. Até. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Professora, tchau. Oi. a senhora pode disponibilizar os slides pra gente no grupo? Agora. Obrigado. Falou. Beijo. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau, professores. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.